Laura Mendes nunca imaginou que o pior dia da sua vida aconteceria 2 dias depois de ter pago 15 mil reais no buffet do próprio casamento. Mas foi exatamente isso que aconteceu numa terça-feira chuvosa de março, quando o celular dela vibrou com uma mensagem de Bruno, enquanto ela corrigia provas de literatura no sofá da sala. Laura, preciso te falar uma coisa. Não vai dar pra gente se casar. Desculpa. Conheci outra pessoa, a Isabela. Acho que é amor de verdade dessa vez. Ela leu 3 vezes antes do cérebro processar. Releu mais 2 antes das mãos começarem a tremer. O coração disparou, o estômago revirou e algo dentro dela simplesmente desabou. Bruno estava terminando por mensagem de texto. 3 anos de relacionamento, 1 ano de noivado. Convites já enviados, vestido já comprado, e ele estava terminando por mensagem de texto porque tinha encontrado o amor de verdade com outra. A ironia doía mais do que deveria. Laura tinha 32 anos e lecionava literatura brasileira num colégio particular tradicional no Jardim Paulista. De cabelos castanhos longos que caíam em ondas naturais até a metade das costas. Olhos amendoados que sempre pareciam estar analisando tudo ao redor, e um sorriso tímido que aparecia cada vez menos desde que conhecera Bruno. Ela era o tipo de mulher que passava despercebida em festas, mas que todo mundo notava quando começava a falar sobre livros. Meticulosa até nos mínimos detalhes, sensível demais para o próprio bem, tinha o hábito de analisar pessoas como se fossem personagens de romance, o que a tornava péssima em perceber quando estava sendo enganada na vida real. Vivia num apartamento alugado em Pinheiros, cercada de plantas que cuidava com carinho excessivo, e uma gata persa chamada Clarice, que agora a observava do outro lado da sala, como se soubesse que algo terrível tinha acabado de acontecer. Nos dias que se seguiram, Laura entrou em modo automático. Cancelou o casamento, devolveu os presentes que já haviam chegado, conversou com a igreja, com o buffet, com o fotógrafo. Cada ligação era uma facada nova. Alguns fornecedores devolveram parte do dinheiro, outros não. No final das contas, ela ficou com uma dívida de 23 mil reais e um buraco no peito que parecia não ter fundo. Os amigos tentaram ajudar, claro. Sofia, sua melhor amiga desde a faculdade, apareceu com vinho e chocolate, dizendo que Bruno era um idiota e que Laura merecia coisa melhor. Mas as palavras de consolo soavam vazias quando Laura passava em frente à igreja onde deveria ter se casado e sentia vontade de chorar no meio da rua. O pior de tudo era a humilhação. Todo mundo sabia. Os colegas de trabalho olhavam com pena. Os alunos sussurravam nos corredores. E Laura sentia o peso de ser a mulher abandonada, a coitadinha que não foi boa o suficiente. Tentou se convencer de que não precisava de ninguém, que estava melhor sozinha, que ia se reconstruir como aquelas protagonistas fortes dos livros que tanto amava. Mas a verdade é que acordava no meio da noite com o peito apertado, checava compulsivamente as redes sociais de Bruno e morria de raiva quando via fotos dele com Isabela. Isabela de cabelos loiros impecáveis, corpo de personal trainer, sorriso perfeito. Isabela, que aparentemente era o amor de verdade que Laura nunca conseguiu ser. 3 meses se passaram num borrão de aulas, provas corrigidas e noites sozinhas com Clarice. Laura estava começando a aceitar a nova realidade quando Sofia insistiu que ela precisava sair de casa, respirar, fazer algo diferente. Foi assim que, numa tarde de quinta-feira, Laura se viu no mezanino de uma livraria na Oscar Freire, escolhendo um exemplar de Clarice Lispector que já tinha em casa, mas que queria reler porque era sobre mulheres que se reconstruíam. Estava folheando o livro quando ouviu uma voz grave atrás dela. "Esse livro vale a pena." Laura virou-se e deu de cara com um homem de terno sob medida, gravata azul marinho afrouxada, segurando um café e parecendo completamente deslocado entre as estantes de poesia. Alto,
Ombros largos que preenchiam o paletó grafite com perfeição, cabelo preto sempre impecável, penteado para trás, olhos escuros e penetrantes que pareciam enxergar através das pessoas. Tinha uma mandíbula marcada, uma postura ereta que exalava autoridade e aquele ar de homem que não precisava pedir atenção porque simplesmente a comandava ao entrar num ambiente. "Vale sim", Laura respondeu, a voz saindo mais baixa do que pretendia. "É lindo, mas doloroso." Ele arqueou uma sobrancelha, um movimento sutil que de alguma forma deixou o rosto ainda mais interessante. "Então é exatamente o que estou procurando." Laura piscou confusa. "Você procura coisas que doem?" "Ultimamente, sim." Ele deu um meio sorriso, mas havia algo amargo ali. "Acho que quando a gente está se sentindo destruído, faz sentido ler sobre outras pessoas destruídas também. Meio que valida o sofrimento." Ela não soube o que dizer. Havia uma honestidade crua naquela afirmação que a pegou desprevenida. "Eu entendo", murmurou finalmente, olhando de volta para o livro. "É exatamente por isso que estou relendo." Coração partido?" Ele perguntou direto ao ponto, sem rodeios. Laura hesitou, mas algo na forma como ele perguntou, sem pena, apenas curiosidade, a fez responder com sinceridade. "Noivado desfeito, 2 dias depois de pagar o buffet." Ele soltou uma risada curta, sem humor. 3 semanas antes do casamento. Descobri por uma foto no Stories." Os olhos de Laura se arregalaram. "Sério?" "Sério." Ele tomou um gole do café, a expressão ficando neutra novamente. "Pelo visto, somos membros do mesmo clube de idiotas que acreditaram nas pessoas erradas." Laura não conseguiu segurar um sorriso pequeno. "Clube bem triste. O pior de todos." Ele estendeu a mão. "Henrique Alvarenga." Ela apertou a mão dele, sentindo a palma quente e firme. "Laura Mendes." Foi quando a ficha caiu. Henrique Alvarenga. O nome ecoou na mente dela como um sino de alerta. Ela tinha visto esse nome, tinha lido sobre ele. Henrique Alvarenga, dono da Alvarenga Capital, uma das maiores gestoras de investimentos de São Paulo. Henrique Alvarenga, que havia sido deixado no altar por Isabela Ferreira, que o trocou por um personal trainer. Isabela Ferreira. A mesma Isabela que Bruno tinha escolhido no lugar de Laura. O coração de Laura despencou até o estômago. "Você é o ex-noivo da Isabela. E você é a ex-noiva do Bruno." Não era uma pergunta. Ele tinha chegado à mesma conclusão. Ficaram ali, parados no meio da livraria, se encarando em silêncio, enquanto a ironia da situação se instalava pesadamente entre eles. De todas as livrarias de São Paulo, de todas as sessões, de todos os momentos possíveis, eles tinham se encontrado ali. 2 pessoas que haviam sido descartadas pelas mesmas 2 pessoas que agora estavam juntas. "Que coincidência absurda", Laura disse finalmente, sentindo as bochechas esquentarem. "Ou destino com senso de humor muito ruim." Henrique rebateu. Então, surpreendentemente, ele sorriu de verdade dessa vez. "Olha, sei que isso é estranho, mas você toparia tomar um café de verdade?" "Não aqui. Num lugar onde a gente possa sentar e conversar sem ficar cercado de autoajuda." Laura deveria ter dito não. Deveria ter inventado uma desculpa, saído dali e esquecido que aquela conversa tinha acontecido. Mas havia algo na forma como Henrique a olhava, sem pena, sem julgamento, apenas com a compreensão de alguém que tinha passado pela mesma coisa, que a fez acenar com a cabeça. "Tudo bem. Vamos." Foram para um café pequeno 2 ruas abaixo, daqueles com mesinhas de madeira e cheiro de pão fresco. Henrique pediu um expresso duplo, Laura um cappuccino, e durante 15 minutos eles conversaram sobre coisas banais, livros, trabalho, São Paulo. Mas então Henrique colocou a xícara na mesa e foi direto ao ponto. "Laura, eu sei quem você é. Sei que o Bruno te trocou pela Isabela. Sei que você deve ter passado pelo mesmo inferno que eu passei. E tenho uma proposta para você." O estômago dela deu um nó. "Que tipo de proposta?" Henrique se inclinou ligeiramente para a frente, os olhos fixos nela com uma intensidade que fez a respiração falhar. "Um casamento de fachada, 6 meses de contrato."
Aparições públicas estratégicas, tudo documentado em redes sociais e eventos corporativos. A gente finge que está junto, feliz, apaixonado. Jantares, viagens, fotos, tudo muito bem construído. Laura piscou, processando. Você está me pedindo para fingir que estamos num relacionamento? Exatamente. Por quê? A mandíbula de Henrique se contraiu levemente. Porque eu quero que a Isabela e o Bruno engulam a própria arrogância. Quero que eles vejam que as pessoas que descartaram estão juntas, impecáveis, poderosas. Quero que eles se arrependam de cada segundo. Vingança, Laura resumiu, a voz saindo mais baixa. Vingança, ele confirmou. Mas também justiça. Eles nos humilharam publicamente, Laura. Fizeram a gente se sentir pequeno, inadequado, não o suficiente. Tá na hora de virar o jogo. Laura mordeu o lábio, o coração acelerado. Aquilo era loucura, completamente insano. Mas enquanto olhava para Henrique, via a mesma raiva que ela sentia e não sabia expressar. A mesma necessidade de provar que não era a vítima patética que todo mundo achava que ela era. E o que eu ganho com isso? Perguntou, tentando manter alguma racionalidade. Eu pago todas as suas dívidas. Henrique respondeu sem hesitar, incluindo o empréstimo que você fez para bancar o casamento que não aconteceu. 23 mil reais, certo? Os olhos de Laura se arregalaram. Como você sabe quanto eu devo? Fiz uma pesquisa rápida antes de vir aqui. Ele não pareceu nem um pouco arrependido. Além disso, você vai ter acesso aos mesmos círculos que eu. Eventos, jantares, networking. Pode ser útil para sua carreira também. Laura deveria ter levantado e saído. Deveria ter dito que aquilo era loucura, que ela não vendia sua dignidade, que não participaria de um teatro ridículo só por vingança. Mas enquanto olhava para Henrique, pensava em como seria ver a cara de Bruno quando descobrisse que ela estava com alguém como Henrique Alvarenga. Pensava em como seria não ser mais a coitada abandonada, mas a mulher que seguiu em frente com alguém infinitamente melhor. 6 meses? Ela repetiu, a voz trêmula. 6 meses. Depois disso, a gente se separa amigavelmente. Cada um segue seu caminho. Sem drama, sem complicação. E durante esses 6 meses, o que exatamente você espera de mim? Aparições públicas, jantares 1 ou 2 vezes por semana, eventos corporativos quando necessário, algumas fotos para redes sociais, nada muito invasivo. Você mantém sua vida, seu trabalho, sua rotina, só adiciona algumas horas comigo por semana. E se as pessoas descobrirem que é falso? Não vão descobrir. A gente vai fazer isso direito. Henrique puxou um documento da pasta que Laura não tinha percebido que ele estava carregando. Eu preparei um contrato, tudo documentado, todas as cláusulas claras. Você lê, analisa e decide. Laura pegou o documento com mãos trêmulas. Era detalhado, profissional, assustadoramente bem pensado. Havia cláusulas sobre aparições públicas, sobre confidencialidade, sobre compensação financeira, sobre os termos da separação no final. E havia uma cláusula específica que a fez engolir em seco. Proibido envolvimento emocional real. Este é um acordo comercial e deve ser tratado como tal. Você realmente pensou em tudo, ela murmurou. É o que eu faço. Pensar em tudo, planejar cada detalhe, minimizar riscos. Henrique tomou outro gole do café. Então, o que você acha? Laura olhou para o contrato, para Henrique, para o café frio na sua frente. Pensou em Bruno, em Isabela, em todas as noites que tinha passado chorando, em toda a humilhação que tinha engolido. Pensou em como seria bom, só uma vez, não ser a vítima. Eu aceito, disse finalmente, a voz saindo mais firme do que esperava. Vamos fazer isso. O sorriso que se formou nos lábios de Henrique foi lento, satisfeito. Ótima decisão. Ele estendeu a mão. Parceiros? Laura apertou a mão dele, sentindo o aperto firme selar o acordo. Parceiros. E foi assim, num café pequeno, numa tarde de quinta-feira, que Laura Mendes aceitou fingir estar apaixonada por Henrique Alvarenga. Não por amor, não por vingança pura,
mas porque precisava provar para si mesma que não era a vítima patética que todos achavam que ela era. O que ela não sabia era que fingir estar apaixonada por Henrique seria muito mais fácil do que deveria, e muito mais perigoso. Nos dias seguintes, Henrique foi metódico. Apareceu no apartamento de Laura, num sábado de manhã, com sacolas de roupas de grife, dizendo que ela precisava de um guarda-roupa adequado para os eventos que frequentariam juntos. Laura ficou meio ofendida, meio impressionada com a eficiência dele. Vestidos, sapatos, joias emprestadas, tudo escolhido por uma personal stylist que Henrique havia contratado especificamente para isso. Você não precisa mudar quem você é, Henrique explicou, sentado no sofá enquanto Laura experimentava o terceiro vestido. Só precisa parecer que pertence aos lugares onde vamos estar. E eu não pareço? Laura perguntou, saindo do quarto com um vestido azul marinho que abraçava o corpo dela de um jeito que a fazia se sentir simultaneamente linda e exposta. Henrique levantou os olhos do celular e ficou em silêncio por alguns segundos. Os olhos escuros percorreram lentamente desde os sapatos até o rosto dela, e algo na expressão mudou. Você parece perfeita, disse finalmente, a voz saindo mais baixa, quase rouca. Laura sentiu o rosto esquentar. É só um vestido. Não é só o vestido. Henrique se levantou, caminhando até ela com passos medidos. Parou a poucos centímetros, perto o suficiente para ela sentir o perfume amadeirado dele, aquele cheiro de sândalo e algo cítrico que estava começando a associar com ele. Você é linda, Laura, sempre foi. O Bruno que era idiota demais para perceber. O coração dela disparou. Henrique, é verdade. Ele ergueu a mão, os dedos roçando levemente a lateral do rosto dela, num gesto que parecia mais íntimo do que deveria ser permitido pelo contrato. E quando a gente aparecer juntos no jantar beneficente, semana que vem, todo mundo vai perceber também. Laura prendeu a respiração, incapaz de desviar os olhos. Você é bom em fingir. Não estou fingindo agora. As palavras saíram antes dele parecer se dar conta. E Henrique piscou, recuando um passo como se tivesse levado um choque. Quer dizer, você realmente está linda. É um fato objetivo. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigada. O momento passou, mas algo ficou no ar. Uma tensão que não estava lá antes. Uma consciência mútua de que as linhas entre fingimento e realidade talvez não fossem tão claras quanto o contrato sugeria. A primeira aparição pública foi marcada para o sábado seguinte, num jantar beneficente no Hotel Unique. Henrique a buscou pessoalmente às 7 da noite, dirigindo um Audi preto reluzente que provavelmente custava mais do que Laura ganhava em 3 anos. Ele estava impecável num terno preto, camisa branca, gravata prata, e quando abriu a porta do passageiro para ela, Laura sentiu como se estivesse entrando num outro mundo. Nervosa? Ele perguntou quando começaram a dirigir. Apavorada, ela admitiu, as mãos entrelaçadas no colo. Nunca fui boa com esse tipo de coisa. Gente rica, eventos chiques, conversas vazias sobre investimentos e mercado imobiliário. Você não precisa fingir ser alguém que não é, Henrique disse, colocando a mão brevemente sobre a dela num gesto reconfortante. Só seja você mesma, confiante, inteligente, interessante. O resto vem naturalmente. Fácil para você dizer. Você nasceu nesse mundo. Não nasci, não. A voz dele ficou mais séria. Meu pai construiu a empresa do zero. Eu cresci vendo ele trabalhar 18 horas por dia para conseguir colocar comida na mesa. Aprendi a navegar nesses círculos porque precisava, não porque era natural. Laura olhou para ele surpresa. Não sabia disso. Pouca gente sabe. Eu não gosto de falar sobre. Henrique deu de ombros. Mas achei que você deveria saber que eu entendo o que é se sentir deslocado nesses lugares. A diferença é que eu fiquei bom em esconder. Havia uma vulnerabilidade naquela confissão que pegou Laura desprevenida. Henrique não era apenas o CEO frio e calculista que ela tinha imaginado. Havia camadas ali, histórias não contadas.
e ela se pegou querendo conhecer mais. Quando chegaram ao hotel, Henrique saiu primeiro, contornou o carro e abriu a porta para Laura com uma naturalidade que parecia ensaiada. Ofereceu o braço e, quando ela entrelaçou o dela no dele, sentiu o músculo firme sob o tecido do terno. Lembra, ele sussurrou, inclinando-se para que só ela o visse. Relaxa e sorri, como se estivesse exatamente onde quer estar. Laura respirou fundo e forçou um sorriso. Entraram no salão principal e imediatamente os olhares se voltaram para eles. Henrique era conhecido naqueles círculos e a mulher no braço dele era novidade. Laura sentiu o peso da atenção, as pessoas sussurrando, analisando, julgando. E então ela a viu, Isabela. De vestido vermelho justo, cabelos loiros caindo em cascata impecável, Isabela estava perto do bar com Bruno ao lado. Quando os olhos dela encontraram os de Henrique, o copo de champanhe quase escorregou da mão. Bruno ficou branco. Respira, Henrique murmurou, a mão descendo para a base das costas de Laura, pressionando suavemente. Não dá a eles a satisfação de ver que te afetou. Laura forçou o ar para fora dos pulmões e ergueu o queixo. Henrique a conduziu pelo salão, parando para cumprimentar conhecidos, apresentando Laura como sua noiva, com uma segurança que não deixava espaço para questionamentos. Laura Mendes, professora de literatura e a mulher mais interessante de São Paulo, ele dizia, e cada vez a olhava com uma intensidade que quase parecia real. Isabela e Bruno se aproximaram inevitavelmente. Henrique, Isabela disse, a voz saindo forçada, tentando soar casual. Que surpresa te ver aqui. Isabela. Henrique a cumprimentou com frieza educada. Bruno. Olá, Laura. Bruno tentou, mas ela mal olhou para ele. Oi? A resposta foi monossilábica, gelada. O silêncio que se seguiu foi constrangedor até Henrique intervir. Vamos dançar? Ele olhou para Laura com aquele sorriso que estava começando a reconhecer como o sorriso dele para plateias. Vamos, ela concordou, permitindo que ele a conduzisse até a pista. A música era uma valsa lenta, e Henrique colocou uma mão na cintura dela, a outra segurando a mão dela com firmeza. Laura apoiou a mão livre no ombro dele e começaram a se mover no ritmo. Ele era bom nisso, conduzia com confiança, e Laura se pegou relaxando contra o corpo dele. Você está indo muito bem, Henrique murmurou perto do ouvido dela, a respiração quente fazendo um arrepio descer pela espinha dela. Estou fingindo que não quero morrer, Laura respondeu baixinho. Ele riu, o som vibrando através do peito dele. Eu também, mas a gente está fazendo eles morrerem mais, então vale a pena. Laura olhou por cima do ombro dele e viu Isabela observando-os com uma expressão que não conseguia esconder. Raiva, ciúme, arrependimento, tudo misturado. E pela primeira vez em meses, Laura sentiu um pequeno lampejo de satisfação. Obrigada, ela disse, olhando de volta para Henrique. Por quê? Por me dar isso, esse momento, essa sensação de que eu não sou a patética que eles achavam que eu era. Os olhos de Henrique escureceram, a mão na cintura dela apertando levemente. Você nunca foi patética, Laura. Nunca. E qualquer um que te fez sentir assim era cego demais para ver o que tinha. O coração dela pulou uma batida. Havia algo na forma como ele dizia isso, com tanta convicção, tanta certeza, que a fez acreditar. E quando Henrique a puxou um pouco mais perto, o corpo dela respondeu automaticamente, se encaixando contra o dele de um jeito que parecia natural demais para ser apenas atuação. A música terminou, mas eles ficaram ali por mais alguns segundos, apenas se olhando sob as luzes suaves do salão. Foi Henrique quem quebrou o momento, recuando um passo e oferecendo o braço novamente. Vamos buscar uma bebida? Laura assentiu, ainda meio tonta, e deixou-se ser guiada de volta através da multidão. O resto da noite passou num borrão de conversas superficiais, sorrisos forçados e a presença constante de Henrique ao lado dela, atencioso, possessivo na medida certa, perfeito demais no papel de noivo apaixonado.
Quando finalmente entraram no carro para ir embora, Laura sentiu a adrenalina começar a baixar, deixando no lugar uma exaustão profunda. Isso foi intenso, ela murmurou, tirando os sapatos e massageando os pés. Foi. Henrique afrouxou a gravata, os olhos fixos na estrada. Mas você foi incrível, sério. Não pareceu nem por um segundo que estava desconfortável. Eu estava muito desconfortável. Eu também, mas a gente vendeu bem. Ele olhou para ela brevemente, um sorriso pequeno nos lábios. Parceiros? Laura sorriu de volta. Parceiros. Mas enquanto Henrique dirigia pelas ruas vazias de São Paulo, Laura não conseguia parar de pensar em como o corpo dele tinha se encaixado perfeitamente contra o dela na pista de dança. E como, por alguns segundos, tinha esquecido completamente que estava fingindo. Nas semanas seguintes, a rotina de fingimento se estabeleceu. Jantares às quartas e sextas, sempre em restaurantes diferentes, sempre bem documentados, com fotos que Henrique postava no Instagram dele, com legendas cuidadosamente construídas para soar apaixonadas, mas não piegas. Descobrindo a cidade de novo com ela, embaixo de uma foto dos dois no Mani. Minha parte favorita do dia, com Laura, rindo de algo que ele tinha dito no Figueira Rubaiyat. Cada post tinha centenas de curtidas, dezenas de comentários, e Laura sabia que Isabela via cada um deles. Laura, por sua vez, aprendeu a desempenhar o papel. Henrique a ensinou sutilezas, como tocar o braço dele durante conversas para parecer íntima, como olhar para ele quando outras pessoas falavam como se a opinião dele fosse a única que importasse, como sorrir de um jeito específico que dizia "estou apaixonada" sem precisar verbalizar. Era teatro cuidadosamente ensaiado, mas eficaz. O apartamento de Henrique era cobertura no Itaim Bibi, todo em tons de cinza e branco, com móveis minimalistas de design escandinavo e uma vista panorâmica que tirava o fôlego. Havia uma adega de vinhos que ele admitiu nunca ter aberto, um escritório repleto de livros de negócios e economia e uma sala de estar onde eles passavam as noites de sábado revisando o roteiro da semana seguinte, como Henrique chamava. Evento corporativo na quinta, Henrique dizia, folheando a agenda dele num iPad. Coquetel com investidores, vai ter gente chata falando de mercado financeiro por 3 horas. Você aguenta? Vou levar um livro mentalmente. Laura respondia, enrolada no sofá dele, com um cobertor e uma taça de vinho tinto. Faço isso o tempo todo nas reuniões pedagógicas. Ele sorria daquele jeito que estava se tornando familiar, um sorriso pequeno, quase relutante, como se não estivesse acostumado a achar graça de nada. Você é boa nisso, sabia? Fazer as coisas parecerem menos terríveis. É um talento. Laura tomava um gole do vinho. Vem de anos ensinando adolescentes desinteressados sobre realismo brasileiro. Se eu consigo fazer eles se importarem com Machado de Assis, consigo sobreviver a qualquer coisa. Deve ser por isso que você aguenta eu. Você não é tão ruim quanto pensa que é. Henrique a olhou por cima do iPad, algo mudando na expressão. Não, não. Laura segurou o olhar dele. Você é controlador, workaholic. Tem dificuldade em demonstrar emoções e usa sarcasmo como mecanismo de defesa. Mas também é justo, inteligente, surpreendentemente engraçado quando relaxa e... Ela hesitou. Gentil, do seu próprio jeito meio torto. O silêncio que se instalou foi diferente dos outros, mais pesado, carregado de algo não dito. Henrique pousou o iPad, se levantou do sofá e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos da calça jeans escura que usava. Era raro vê-lo assim, casual, sem terno. Fazia ele parecer mais jovem, menos inacessível. A Isabela costumava reclamar dessas coisas. Ele disse finalmente, de costas para Laura. Dizia que eu era frio demais, distante, que nunca me abria de verdade. E ela tinha razão. Eu sou essas coisas. Sempre fui. Laura se levantou também, deixando a taça na mesinha de centro e caminhando até ficar ao lado dele na janela. Todo mundo tem defesas, Henrique. Não te faz defeituoso, te faz humano.
Ele virou a cabeça para olhá-la, os olhos escuros refletindo as luzes da cidade lá fora. Você não tem medo que eu seja exatamente o que a Isabela disse? Que no final você vai descobrir que sou só um workaholic, emocionalmente constipado, sem nada interessante por baixo? Não. A resposta veio rápida, firme. Porque já vi o que tem por baixo. Vi quando você falou do seu pai, quando ajudou aquela garçonete que derrubou o vinho no seu terno semana passada e você fingiu que não tinha acontecido nada. Vi quando você trouxe aqueles livros de literatura infantil para eu usar nas aulas e disse que tinha encontrado por acaso. Laura sorriu. Você não é bom em esconder quem você é de verdade, Henrique. Pelo menos não de mim. A mandíbula dele se contraiu, e por um momento Laura achou que ele fosse dizer alguma coisa importante. Mas então o celular dele tocou, quebrando o momento. Henrique verificou a tela, suspirou e atendeu. Alô? Sim, estou ciente da reunião de amanhã. Não, pode deixar que eu reviso os documentos hoje à noite. Laura voltou para o sofá, pegou a taça de vinho e tentou ignorar a pontada de decepção no peito. Era assim com Henrique. Momentos de vulnerabilidade seguidos de muros reconstruídos. Ela estava começando a reconhecer o padrão e começando a se incomodar com o quanto queria ver esses muros caírem de vez. O evento corporativo de quinta-feira foi exatamente tão entediante quanto Henrique tinha previsto. Homens de terno escuro conversando sobre ações, mulheres de vestido de grife sorrindo educadamente enquanto seguravam taças de champanhe. Laura usava um vestido preto de manga longa que Henrique havia escolhido, simples, mas elegante, e tentava parecer interessada enquanto um investidor austríaco explicava a importância de diversificação de portfólio. Fascinante, Laura murmurava nos momentos apropriados, mas seus olhos continuavam procurando Henrique através do salão. Ele estava perto do bar, conversando com um grupo de executivos, e mesmo à distância, ela podia ver a mudança nele. A postura mais rígida, o sorriso mais calculado, a forma como dominava a conversa sem nem precisar elevar a voz. Esse era o Henrique Alvarenga dos negócios, diferente do homem que sentava no sofá com ela e admitia ter medo de não ser bom o suficiente. Sua noiva é encantadora. O investidor austríaco comentou, seguindo o olhar de Laura. Henrique é um homem de sorte. Ele é, Laura concordou, e percebeu que não estava apenas representando um papel quando disse isso. Mais tarde, quando finalmente conseguiram escapar para a varanda externa do prédio onde o evento acontecia, Laura respirou fundo o ar frio da noite. Henrique afrouxou a gravata, encostando-se na grade de vidro ao lado dela. Desculpa por isso, ele disse. Sei que foi torturante. Não foi tão ruim? Laura se virou para olhá-lo. Você foi bem. Aquele discurso sobre economia sustentável foi impressionante. Você estava prestando atenção? Sempre presto atenção em você. As palavras saíram antes dela pensar, e Laura sentiu o rosto esquentar. Henrique a encarou, a expressão mudando para algo mais intenso, mais pessoal. Laura, ele começou, dando um passo na direção dela. Eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Mas antes que ele pudesse responder, a porta da varanda se abriu e um grupo de executivos saiu, rindo alto de alguma piada interna. O momento se perdeu. Henrique recuou, recompondo a máscara profissional, e Laura sentiu a frustração queimar no peito. Vamos embora? Ele sugeriu, a voz de volta ao tom neutro. Vamos! No carro, o silêncio era pesado. Laura olhava pela janela, observando as luzes de São Paulo passarem num borrão, e se perguntava o que Henrique ia dizer antes de serem interrompidos. Se perguntava se era algo sobre o contrato, sobre o acordo, ou se era algo mais. Você já pensou, Henrique disse de repente, quebrando o silêncio, no que vai fazer quando os 6 meses terminarem? O estômago de Laura deu um nó. Não muito. Por quê? Porque estamos no 3º mês, metade do caminho. Ele mantinha os olhos na estrada, as mãos firmes no volante. E eu estava pensando se a gente o quê?
Henrique parou o carro num sinal vermelho e finalmente olhou para ela. Se você se sente diferente sobre isso, sobre nós, sobre o que começou como fingimento, mas que talvez não seja mais só isso. O coração de Laura disparou. Henrique, eu sei o que o contrato diz, ele continuou, as palavras saindo rápidas agora, como se precisasse falar antes de perder a coragem. Sei que tem aquela cláusula sobre não se envolver emocionalmente. Mas, Laura, eu não consigo mais fingir que isso é só business para mim. Não consigo mais olhar para você e não sentir... O sinal ficou verde. Uma buzina soou atrás deles. Henrique praguejou baixinho e voltou a dirigir, mas a tensão no carro era palpável agora. Laura não sabia o que dizer, porque a verdade era que ela também sentia. Sentia cada vez que Henrique sorria de verdade para ela, cada vez que ele tocava a mão dela sob a mesa, em jantares públicos, e deixava os dedos entrelaçados por alguns segundos a mais do que necessário, cada vez que ele mandava mensagem no meio do dia só para perguntar como tinha sido a aula. Eu sinto também, ela admitiu finalmente, a voz baixa, mas firme. Não sei quando começou, não sei como aconteceu, mas eu sinto. Henrique quase perdeu o controle do carro. Sério? Sério? Laura soltou uma risada nervosa. Sou péssima em fingir, lembra? Especialmente com sentimentos. Ele não respondeu imediatamente, mas Laura viu a forma como a mandíbula dele relaxou, como os ombros perderam um pouco da tensão. Quando finalmente pararam em frente ao prédio dela, Henrique desligou o motor e se virou completamente para encará-la. Então, o que a gente faz? Ele perguntou. Porque o contrato diz uma coisa, mas eu... Ele passou a mão pelos cabelos, bagunçando o penteado impecável. Eu quero te beijar agora, Laura. Não para fotos, não para aparecer, só porque eu quero. A respiração de Laura falhou. Então me beija. Henrique não precisou ouvir duas vezes. Ele fechou a distância entre eles no carro, uma mão indo para a nuca dela, puxando-a para mais perto, enquanto a outra segurava o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a urgência no olhar. Quando os lábios dele finalmente tocaram os dela, não foi o beijo casto e rápido que davam para câmeras. Foi profundo, desesperado, carregado de semanas de tensão não resolvida. Laura gemeu baixinho contra a boca dele, as mãos subindo para agarrar a camisa dele, enquanto se inclinava mais perto. O beijo se aprofundou, línguas se encontrando, respirações se misturando, e tudo mais deixou de existir. Não havia contrato, não havia Isabela ou Bruno, não havia fingimento. Só havia eles dois e a verdade pura e simples de que aquilo era real. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, testas encostadas, Henrique soltou uma risada trêmula. Isso foi contra o contrato, Laura terminou, mas estava sorrindo. Completamente contra o contrato. Ele beijou o canto da boca dela de novo, suave dessa vez. Não me importo nem um pouco. Eu também não. Ficaram assim por alguns minutos, apenas respirando juntos, processando o que tinha acabado de acontecer. Então Laura se afastou, sabendo que se ficasse mais tempo, não teria forças para sair do carro. Eu preciso ir, ela disse, relutante. Eu sei. Henrique segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Mas a gente precisa conversar sobre isso. De verdade. Sem interrupções, sem eventos, sem pressa. Amanhã? Amanhã. Vem jantar no meu apartamento. Só nós dois, sem câmeras, sem redes sociais, só a gente. Laura assentiu, apertando a mão dele antes de soltar. Tá bom, amanhã. Saiu do carro com as pernas bambas, ainda sentindo o gosto dele nos lábios. Quando chegou ao apartamento, Clarice a recebeu com um miado questionador, como se soubesse que algo tinha mudado. Eu sei, Laura disse para a gata, jogando-se no sofá. Eu sou idiota. Me apaixonei pelo cara com quem tinha um contrato para não me apaixonar. Mas enquanto levava os dedos aos lábios ainda inchados do beijo, Laura não conseguia se arrepender, nem um pouco. Na manhã seguinte, Laura acordou com uma mensagem de Henrique.
Bom dia. Ainda pensando no beijo de ontem. A gente precisa mesmo dessa conversa hoje. 8 horas no meu AP. Ela sorriu para a tela do celular e respondeu. Bom dia. Também pensando nisso. 8 horas está perfeito. O dia de aula passou numa névoa. Laura tentou se concentrar em explicar Graciliano Ramos para a turma do 3º ano, mas sua mente continuava voltando para Henrique, para o beijo, para a conversa que teriam à noite. Sofia notou durante o intervalo. Você está estranha, a amiga observou, mordendo um sanduíche na sala dos professores. Tipo, feliz estranha. O que aconteceu? Laura hesitou. Sofia era a única pessoa que sabia sobre o acordo com Henrique, mas até agora Laura tinha mantido as coisas profissionais quando falava sobre ele. A gente se beijou. Sofia quase cuspiu o café. Como assim se beijaram? Vocês não fazem isso em público o tempo todo? Não assim. Esse foi real no carro dele, depois de um evento. E foi... Laura suspirou. Foi perfeito, só. E agora a gente vai jantar hoje e conversar sobre o que isso significa. Você está apaixonada por ele. Não, eu... Laura parou porque negar seria inútil. Talvez, provavelmente. Sim. Sofia segurou as mãos de Laura sobre a mesa. Escuta, eu sei que você está com medo. Sei que depois do Bruno você jurou que nunca mais ia se entregar assim. Mas, amiga, o Henrique não é o Bruno. Ele te olha como se você fosse a única pessoa no mundo. Vi isso no evento beneficente. Todo mundo viu. E se for só atração física? E se quando o acordo terminar ele perceber que foi só isso? E se não for? E se for real? Sofia apertou as mãos dela. Você vai passar a vida toda se protegendo de ser feliz, porque tem medo de se machucar de novo? As palavras ecoaram na mente de Laura pelo resto do dia. Quando finalmente chegou ao apartamento de Henrique às 8 em ponto, vestindo jeans e uma blusa simples porque ele tinha dito para vir casual, o coração estava acelerado, mas ela estava decidida. Decidida a ser honesta, decidida a arriscar, decidida a não fugir do que sentia. Henrique abriu a porta também em roupas casuais, calça de moletom cinza e camiseta branca, os pés descalços, o cabelo ligeiramente bagunçado, como se tivesse passado as mãos ali várias vezes. Estava nervoso, Laura percebeu com surpresa. Henrique Alvarenga, o CEO implacável, estava nervoso. Oi, ele disse, sorrindo de um jeito meio torto. Oi, entra. Eu fiz jantar, ou tentei. Não é tão bom quanto de restaurante, mas... Laura entrou e sentiu o cheiro de alho e manjericão. A mesa estava posta com simplicidade. 2 taças de vinho, velas acesas. Não era ostentação, era aconchegante, íntimo. Você cozinhou? Ela perguntou surpresa. Massa ao alho e óleo. É literalmente a única coisa que sei fazer sem incendiar a cozinha. Henrique parecia genuinamente preocupado se ela ia gostar. Mas posso pedir comida se preferir. Não, isso está perfeito. Laura tocou o braço dele, sentindo o músculo se contrair sob os dedos. Obrigada por tudo isso. Jantaram conversando sobre amenidades primeiro, como se ambos estivessem adiando a conversa real. Henrique contou sobre uma reunião desastrosa, onde um investidor tinha confundido números e quase fechado um negócio errado. Laura falou sobre um aluno que tinha entregado uma redação inteira sobre Dom Casmurro, escrita do ponto de vista do papagaio. Riram, beberam vinho e aos poucos a tensão inicial foi dando lugar a algo mais confortável. Foi só quando terminaram de comer e se moveram para o sofá que Henrique finalmente tocou no assunto. Sobre ontem, ele começou sentando-se virado para ela, o corpo inteiro orientado na direção dela. Sobre o beijo, eu não me arrependo. Eu também não. Mas a gente precisa decidir o que vai fazer. Porque temos 3 meses ainda de contrato. E se a gente vai... Se isso for... Ele gesticulou entre os dois. Se for virar algo real, a gente precisa de regras novas. Laura assentiu, o coração acelerado. O que você quer, Henrique? De verdade. Ele a olhou por longos segundos, os olhos escuros vasculhando o rosto dela, como se memorizando cada detalhe. Eu quero você.
Não a Laura do contrato, não a noiva fake. Você de verdade. A mulher que xinga quando está nervosa, que ama plantas mais que pessoas, que me faz rir mesmo quando estou tendo o pior dia. Quero tentar isso de verdade. As lágrimas subiram aos olhos de Laura antes que ela pudesse evitar. Eu também quero isso. Mas eu tenho medo, Henrique. Tenho muito medo de me entregar e descobrir que não foi só nada. Ele se aproximou, pegando as mãos dela entre as dele. Laura, eu passei os últimos 3 meses tentando convencer a mim mesmo de que isso era só um acordo de negócios, que você era só uma maneira de fazer a Isabela se arrepender. Mas a verdade, eu esqueci da Isabela semanas atrás. Não penso mais nela, só penso em você. Mesmo? Mesmo. Henrique levou as mãos dela aos lábios, beijando os nós dos dedos. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Me faz querer sair do escritório antes das 10 da noite. Me faz querer ter conversas de verdade, em vez de só fechar negócios. Me faz sentir vivo de um jeito que eu não me sentia há anos. Laura não conseguiu segurar as lágrimas. Não chora, Henrique pediu, limpando as lágrimas com os polegares. Por favor, não chora. A menos que sejam lágrimas boas. São lágrimas confusas, ela admitiu, rindo entre os soluços. Porque eu também esqueci do Bruno. Não sei quando, não sei como, mas ele deixou de importar. E agora só tem você. E isso me apavora e me deixa feliz ao mesmo tempo, e eu não sei o que fazer com isso. Então vamos descobrir juntos. Henrique a puxou para o colo dele, e Laura foi sem resistência, aconchegando-se contra o peito largo. Sem contrato, sem regras, sem cronômetro, só a gente tentando de verdade, pode ser? Laura ergueu o rosto para olhá-lo. E os 3 meses que ainda faltam? A gente continua fingindo em público? A gente para de fingir completamente. Eu vou assumir você de verdade, não como parte de um acordo. Como minha namorada, minha parceira, minha... tudo. O coração dela quase explodiu. Tudo? Tudo. Ele inclinou a cabeça, os lábios pairando sobre os dela. Se você quiser ser, eu quero. Laura sussurrou, fechando a distância entre eles. O beijo foi diferente do primeiro. Não tinha a urgência desesperada da noite anterior, mas sim uma certeza profunda, uma promessa sendo selada. Henrique a puxou mais perto, as mãos descendo pelas costas dela, enquanto aprofundava o beijo, e Laura sentiu algo dentro dela se render completamente. Não havia mais medo, não havia mais resistência. Só havia a sensação absolutamente certa de estar exatamente onde deveria estar. Quando se separaram, ambos ofegantes, Henrique encostou a testa na dela. Fica hoje, pediu, a voz rouca. Não precisa ser nada além de ficar. Só não quero que você vá embora ainda. Laura assentiu, incapaz de formar palavras. Ficaram no sofá por horas, conversando sobre tudo e nada. Henrique contou sobre a infância difícil, sobre como o pai tinha morrido de infarto aos 50 anos, trabalhando até o último dia. Sobre como ele tinha jurado nunca ser workaholic, mas tinha se tornado exatamente isso. Laura falou sobre a mãe que morava em Campinas e ligava todo domingo perguntando quando ela ia arrumar um rapaz decente, sobre como tinha sempre amado literatura, porque os livros eram mais seguros que pessoas reais, sobre como Bruno tinha sido o primeiro homem em quem ela realmente confiou, e como a traição tinha quebrado algo fundamental nela. Ele não merecia você, Henrique disse, os dedos brincando com os fios do cabelo dela. Nunca mereceu. E a Isabela não merecia você. A gente é um par e tanto, não é? 2 corações partidos fingindo estar bem. Não estamos mais fingindo. Não. Ele sorriu. Aquele sorriso genuíno que transformava completamente o rosto dele. Não estamos. Laura acabou dormindo ali, na cama de Henrique, envolvida nos braços dele, usando uma camiseta emprestada que cheirava a ele. Não fizeram sexo. Ambos pareciam entender tacitamente que aquela noite era sobre outra coisa, sobre construir algo sólido antes de adicionar mais camadas. Mas a intimidade de dormir juntos, de acordar entrelaçados com a luz da manhã entrando pela janela,
era quase mais significativa. Bom dia, Henrique murmurou contra o cabelo dela quando Laura começou a se mexer. Bom dia. Ela se virou nos braços dele, encontrando os olhos escuros já abertos, observando-a. Há quanto tempo você está acordado? Uns 20 minutos. Fiquei só olhando você dormir. É estranho? Um pouco. Laura sorriu. Mas também é meio fofo. Não conta pra ninguém que eu sou fofo. Vai arruinar minha reputação de CEO implacável. Ela riu, depositando um beijo no queixo dele. Seu segredo está seguro comigo. Tomaram café da manhã juntos. Henrique fazendo panquecas que ficaram meio queimadas, mas que Laura comeu mesmo assim, porque ver ele tentando cozinhar, concentrado e levemente frustrado, era adorável demais. Então, ela precisou ir embora para trocar de roupa e dar aula, e Henrique a levou de carro, beijando-a demoradamente antes de deixá-la sair. A gente se vê hoje à noite? Ele perguntou, segurando a mão dela. Tenho correção de provas. Traz as provas. Corrige no meu apartamento. Eu trabalho, você corrige, a gente pede comida depois. Laura não conseguiu esconder o sorriso. Você quer que eu vá todo dia agora? Sim. A resposta foi direta, sem hesitação. Quero você lá todo dia. Quero acordar com você. Quero voltar do trabalho e você estar lá. Quero... Ele parou, parecendo perceber o quanto estava revelando. É muito rápido? É. Laura apertou a mão dele. Mas eu também quero isso. Então talvez a gente seja louco junto. Os dias seguintes foram uma bolha de felicidade que Laura nunca tinha experimentado antes. Ela praticamente se mudou para o apartamento de Henrique, levando Clarice junto depois de 3 dias, porque a gata estava fazendo greve de fome e de saudade. Henrique, que tinha alegado não ser pessoa de animais, acabou completamente apaixonado pela persa, permitindo que ela dormisse na cama deles e comprando brinquedos caros demais. Você está mimando minha gata? Laura observou uma noite, vendo Henrique agitar uma varinha com penas, enquanto Clarice pulava tentando pegar. Ela merece ser mimada. É uma gata de muito bom gosto. Ele se virou para Laura com aquele sorriso. Afinal, ela te escolheu. A primeira aparição pública deles como casal de verdade foi num brunch de domingo que Sofia organizou para conhecer Henrique oficialmente. Laura estava nervosa. A opinião de Sofia importava muito, mas Henrique estava surpreendentemente calmo. Sua amiga vai me odiar, Laura tinha dito no caminho. Por quê? Porque você era parte de um esquema ridículo que eu inventei, em vez de só superar o Bruno como uma pessoa normal. Tecnicamente, eu que inventei o esquema. Você sabe o que eu quis dizer. Mas Sofia adorou Henrique. Ou melhor, adorou a forma como ele olhava para Laura, como se ela fosse a única pessoa na sala. Ele está perdido. Sofia sussurrou para Laura quando Henrique foi buscar mais café. Completamente apaixonado. É meio fofo, meio assustador. Assustador. Assustador de intenso. Esse cara ia mover montanhas por você. Laura olhou para Henrique voltando com os cafés e o coração apertou de um jeito bom. Eu sei. E eu faria o mesmo por ele. Foi durante o 4º mês de relacionamento real que as coisas começaram a ficar complicadas. Isabela começou a interferir ativamente. Primeiro foram ligações anônimas para o colégio onde Laura trabalhava, insinuando que ela estava tendo um caso inapropriado com o pai de um aluno rico. Depois vieram as matérias plantadas em blogs de fofoca, sugerindo que Henrique estava usando Laura para encobrir problemas financeiros na empresa. Isso é ridículo, Laura disse, lendo um dos artigos no celular durante o jantar. Ninguém vai acreditar nisso. Algumas pessoas vão. Henrique estava visivelmente tenso, a mandíbula travada. É assim que funciona. Planta a semente da dúvida e espera crescer. O que a gente faz? Ignoramos, não damos atenção. Ele pousou o garfo, a comida intocada no prato. Mas eu vou conversar com meus advogados. Se ela continuar, vou processar por difamação. Laura viu a raiva nos olhos dele e por um momento teve um vislumbre do Henrique implacável dos negócios. Ei! Ela tocou a mão dele sobre a mesa. Respira. Não vale a pena deixar ela te afetar assim. Ela está mexendo com você. Isso me afeta. Eu aguento.
Sou mais forte do que pareço. Henrique entrelaçou os dedos nos dela. Eu sei que você é, mas não deveria ter que aguentar isso. Você não pediu para ser arrastada para o meio dessa guerra idiota. Eu aceitei entrar nessa guerra, lembra? Foi minha escolha. E você se arrepende? Laura olhou para ele, para o homem que tinha entrado na vida dela como um acordo de negócios e tinha se tornado tudo. Nem um pouco, porque me trouxe você. A expressão de Henrique suavizou completamente. Ele se levantou, contornou a mesa e a puxou da cadeira, beijando-a com uma intensidade que fez os joelhos dela fraquejarem. Eu te amo, ele disse contra os lábios dela, as palavras saindo pela primeira vez. Eu te amo, Laura, completamente. O coração dela parou e depois disparou. Você, eu te amo. Devia ter dito antes, devia ter dito há semanas, mas eu tinha medo que fosse rápido demais, que você ainda não sentisse o mesmo que... Eu te amo também. Laura o interrompeu, as lágrimas já escorrendo. Também te amo, tanto que chega a assustar. Henrique a levantou do chão num movimento fluido, girando com ela na cozinha, enquanto ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Fala de novo, ele pediu, colocando-a de volta no chão, mas mantendo-a apertada contra o corpo dele. Eu te amo, de novo. Eu te amo, Henrique Alvarenga. Te amo, te amo, te amo. Ele a beijou entre cada declaração, e quando finalmente foram para o quarto, foi diferente de todas as outras vezes. Era amor puro e verdadeiro. Cada toque uma promessa, cada beijo uma declaração. E quando Laura adormeceu nos braços dele horas depois, exausta, mas completamente feliz, soube que tinha finalmente encontrado seu lugar no mundo. Mas a paz durou pouco. Uma semana depois, numa noite chuvosa de terça-feira, Laura estava sozinha no apartamento corrigindo provas quando a campainha tocou. Pensou que fosse Henrique esquecendo as chaves, mas quando abriu a porta, deu de cara com Bruno. Ele estava encharcado, o cabelo grudado na testa, os olhos vermelhos. Laura, por favor, eu preciso falar com você. O estômago dela revirou. Bruno, o que você está fazendo aqui? Eu sei que você está com o Henrique. Eu sei que você seguiu em frente. Mas, por favor, só me escuta por 5 minutos. Laura deveria ter fechado a porta na cara dele. Deveria ter ligado para Henrique. Mas algo na forma desesperada, como o Bruno falou, a fez hesitar. 5 minutos, mas você fica na porta. A Isabela me manipulou. Bruno começou, as palavras saindo atropeladas. Ela planejou tudo. Me seduziu porque queria fazer o Henrique sofrer. E quando eu percebi que tinha sido usado, que ela não me amava de verdade, tentei voltar atrás. Tentei te ligar, te procurar, mas você já estava com ele. E você acha que isso muda alguma coisa? Laura cruzou os braços. Você me deixou por mensagem de texto, Bruno. 2 dias depois que eu paguei nosso casamento. Você me humilhou. Eu sei, eu fui um idiota. O maior idiota do mundo. Mas, Laura, eu ainda te amo. Sempre te amei. A Isabela foi um erro. Você é quem eu quero. Não. A palavra saiu firme, sem hesitação. Não, Bruno. Você não me ama. Você ama a ideia de mim. A Laura que ficava esperando você decidir quando ter tempo para mim. A Laura que aceitava migalhas e fingia que era o suficiente. Mas essa Laura não existe mais. Por causa dele? Bruno deu um passo à frente, a voz ficando mais alta. Você só tá com ele para me provocar, para me fazer sofrer. Mas eu sei que no fundo, não tem fundo nenhum. Laura se plantou firme na porta. Eu amo o Henrique, de verdade. Ele me vê, Bruno, me respeita, me faz feliz de um jeito que você nunca fez. Então não é para te provocar, é porque eu finalmente encontrei alguém que merece o meu amor. Ele tá te usando, Bruno praticamente gritou agora. Ele só tá com você porque a Isabela me escolheu. É tudo um jogo para ele. Foi quando Laura ouviu passos atrás dela. Henrique tinha chegado e, pelo olhar no rosto dele, tinha ouvido tudo. Sai da minha casa, Henrique disse, a voz perigosamente baixa, enquanto se posicionava ao lado de Laura. Agora. Ou o quê? Você vai me bater? Bruno desafiou, mas recuou um passo mesmo assim. Ou eu chamo a polícia por invasão de propriedade.
Henrique tirou o celular do bolso. Você tem 10 segundos. Bruno olhou de Henrique para Laura, e algo no rosto dele se quebrou. Você vai se arrepender, ele disse, a voz saindo embargada. Quando ele te largar também, você vai se arrepender de não ter me dado outra chance. Nunca vou me arrepender de ter escolhido ser feliz, Laura respondeu. Agora vai embora. Bruno saiu finalmente, e Laura fechou a porta, encostando-se nela enquanto as pernas tremiam. Henrique estava ao lado dela em segundos, puxando-a para um abraço apertado. Você tá bem? Tô. Laura se aninhou contra o peito dele, ouvindo o coração batendo acelerado. Ele não me afeta mais, prometo. Eu ouvi o que você disse, sobre me amar de verdade. Laura ergueu o rosto para olhá-lo. Cada palavra foi verdade. Eu sei. Eu também te amo de verdade. Henrique beijou a testa dela, depois o nariz, depois os lábios. E não vou te deixar. Nunca. Entendeu? Você tá presa comigo. Ela sorriu apesar das lágrimas. Que ótimo. Porque não planejava ir a lugar nenhum mesmo. Mas a visita de Bruno foi apenas o começo. Nos dias seguintes, Isabela intensificou os ataques. Mais artigos em blogs, mais ligações anônimas e, finalmente, uma entrevista dela numa revista de fofoca, onde insinuava que Henrique tinha problemas psicológicos e que Laura estava com ele só pelo dinheiro. Isso é demais, Laura disse, jogando a revista na mesa do apartamento. Ela tá mentindo descaradamente. Eu sei. Henrique estava visivelmente tenso, os ombros rígidos enquanto lia o artigo. Meus advogados já entraram com processo. Ela vai pagar por isso. Mas e se as pessoas acreditarem? E se isso afetar sua empresa? Então a gente lida juntos. Ele olhou para ela, os olhos intensos. Laura, eu não ligo para o que a Isabela faz ou diz. Não ligo para o que qualquer pessoa pensa. A única coisa que importa é você. É a gente. Eu sei, mas não tem mais. Henrique a puxou para o colo dele. Escuta, eu passei meses depois que a Isabela me deixou achando que tinha algo errado comigo. Que eu era frio demais, distante demais, não o suficiente. Mas você me mostrou que o problema nunca fui eu. Foi que eu estava com a pessoa errada. Laura passou os dedos pelos cabelos dele. O Bruno me fez sentir a mesma coisa, que eu não era interessante o suficiente, bonita o suficiente, divertida o suficiente. Mas você é tudo isso e mais. É a pessoa mais interessante que eu conheço. É linda de um jeito que tira meu fôlego. E me faz rir mesmo quando eu quero só trabalhar até esquecer que o mundo existe. Henrique segurou o rosto dela com as duas mãos. Então não deixa a Isabela plantar dúvida na sua cabeça, porque não tem dúvida nenhuma. Eu te escolho. Hoje, amanhã, sempre. Laura o beijou com tudo que tinha, derramando todo o amor que sentia naquele beijo. E quando finalmente se separaram, ambos sabiam que não importava o que Isabela fizesse, não importava quantos obstáculos aparecessem. Eles iam superar juntos. A crise veio 3 semanas depois, de uma forma que nenhum deles esperava. Laura estava dando aula quando a diretora do colégio a chamou na sala dela. Havia 2 pessoas lá, um homem e uma mulher de terno, que se apresentaram como auditores do conselho escolar. Senhorita Mendes, recebemos algumas alegações preocupantes sobre comportamento inadequado, a mulher disse, o tom formal. Envolvimento impróprio com pais de alunos, uso da posição para ganho pessoal. O estômago de Laura despencou. Isso é absurdo. Eu nunca... Entendemos que a senhora está num relacionamento com Henrique Alvarenga, cujo sobrinho estuda nesta instituição. Laura piscou confusa. O Henrique não tem sobrinho aqui. Miguel Alvarenga, 2º ano do ensino médio. Filho do irmão do senhor Alvarenga. O Henrique não tem irmão. Os auditores trocaram olhares. De acordo com nossos registros, os registros estão errados. Laura sentiu a raiva subindo. E isso é claramente uma tentativa de me difamar. Eu ensino literatura há 8 anos nesta escola sem uma única reclamação. E de repente aparecem alegações justo quando meu relacionamento fica público.
A investigação levou 2 semanas. 2 semanas de Laura suspensa, de Henrique contratando os melhores advogados, de artigos nos jornais, especulando. Foi descoberto que Isabela tinha plantado documentos falsos, tinha pago alguém para fazer as denúncias anônimas, tinha criado uma conspiração elaborada para destruir a reputação de Laura. Ela vai presa por isso, Henrique disse quando a verdade finalmente veio à tona. Falsificação de documentos, difamação, assédio, meus advogados vão garantir isso. Eu não quero vingança. Laura murmurou, exausta de tudo. Só quero que pare. Vai parar, prometo. Mas o desgaste tinha cobrado seu preço. Laura estava cansada, emocionalmente exaurida, e começou a se questionar se valia a pena. Se todo esse drama, todo esse sofrimento, não era um sinal de que ela e Henrique não deveriam estar juntos. Foi numa noite, depois de mais um dia difícil de depoimentos e advogados, que Laura finalmente quebrou. E se a gente parar? Ela disse, sentada no sofá do apartamento de Henrique, abraçando os próprios joelhos. E se a gente só terminar isso, antes que fique pior? Henrique, que estava na cozinha pegando água, parou completamente. O copo quase escorregou da mão dele. O que você disse? Eu disse. Laura repetiu, a voz trêmula, mas tentando soar firme. E se a gente terminar? Antes que a Isabela destrua sua empresa, minha carreira, tudo que a gente construiu. Talvez ela pare se a gente não estiver mais junto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique pousou o copo na bancada com um som seco e caminhou até a sala com passos pesados. Parou na frente de Laura, as mãos nos quadris, a mandíbula tão travada que ela podia ver o músculo pulsando. Você está falando sério? A voz dele saiu baixa, perigosa. Henrique, olha pra gente, olha pro que isso virou. Você está gastando fortunas em advogados, eu fui suspensa do trabalho, a gente não tem um dia de paz. E pra quê? Para provar um ponto para 2 pessoas que não valem nosso tempo? Não. Henrique se abaixou, ficando na altura dela, os olhos queimando nos dela. Isso não é sobre provar nada para ninguém. Não mais. Isso é sobre a gente. Sobre o que a gente tem. E o que a gente tem? Laura sentiu as lágrimas começarem a cair. Um relacionamento que começou como mentira, que trouxe tanta destruição para nossas vidas. A gente tem amor. Henrique segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando-a a olhar para ele. A gente tem amor de verdade, Laura. O tipo de amor que eu nunca achei que existisse. O tipo que me faz querer ser melhor, que me faz acordar todo dia grato só porque você existe. E você quer jogar isso fora porque uma ex-namorada psicótica está fazendo birra? Não é só birra, ela está destruindo nossas vidas. Ela está tentando... Henrique se levantou, passando as mãos pelos cabelos com frustração. Mas só vai conseguir se a gente deixar, se a gente desistir. E eu não vou desistir de você, Laura. Não vou. Você não entende? Não, você que não entende. Ele se virou bruscamente para encará-la, e Laura viu lágrimas nos olhos dele. Henrique Alvarenga, o homem que nunca chorava, estava chorando. Você acha que eu ligo para a empresa, para dinheiro, para reputação? Eu perco tudo isso, Laura, tudo, e ainda assim valeria a pena se eu tivesse você. Henrique, eu te amo. A voz dele quebrou. Te amo mais do que achei que fosse possível amar alguém. E se você terminar comigo agora, se você desistir da gente, vai me destruir de um jeito que a Isabela nunca conseguiu. Laura soluçou, levando as mãos ao rosto. Eu tenho tanto medo. De quê? Henrique se ajoelhou na frente dela, puxando as mãos do rosto dela. Do que você tem medo? De que você perceba que não valeu a pena, que toda essa dor, todo esse drama foi por alguém que não merecia. Você é a única coisa que vale a pena. Henrique beijou as palmas das mãos dela, depois os pulsos. Escuta o que eu vou te dizer agora, e escuta bem. Você não é um peso, você não é um problema. Você é a melhor coisa que já aconteceu comigo. E eu vou lutar pela gente com ou sem você do meu lado. Mas, por favor, a voz dele saiu como um sussurro desesperado. Por favor, fica comigo.
Luta comigo, não me deixe enfrentar isso sozinho. Laura olhou para ele, para o homem que tinha entrado na vida dela como uma proposta de negócios e tinha se tornado seu tudo. Viu o amor puro e verdadeiro nos olhos dele, a vulnerabilidade que ele raramente mostrava, a determinação de não desistir, e soube que estava sendo covarde. Eu também te amo, ela disse finalmente, puxando-o para mais perto. Me desculpa, desculpa por ter fraquejado. Não pede desculpa. Henrique a abraçou com tanta força que quase tirou o ar dos pulmões dela. Você está cansada, está assustada, eu entendo. Mas a gente vai superar isso. Juntos, juntos, Laura repetiu, segurando-o de volta com a mesma intensidade. Ficaram assim, por longos minutos, apenas se agarrando um ao outro, deixando as lágrimas caírem, deixando o medo e a exaustão finalmente saírem. E quando finalmente se soltaram, ambos sabiam que tinham passado por um ponto sem volta. Ou superavam isso juntos, ou quebravam tentando. Mas não iam desistir. A virada veio de forma inesperada. Foi Sofia quem ligou numa manhã de sábado, a voz animada. Laura, você precisa ver isso. Acabou de sair uma matéria investigativa sobre a Isabela. Laura colocou no viva voz, para Henrique ouvir também. Que matéria? Um jornalista investigativo fez uma reportagem completa. Descobriu que ela fez a mesma coisa com outros 2 homens antes do Henrique. Plantou mentiras, destruiu reputações, tudo para conseguir acordos financeiros favoráveis em separações. Ela é basicamente uma golpista profissional. Henrique pegou o celular de Laura, os olhos arregalados enquanto lia a matéria que Sofia tinha mandado. Meu Deus! A reportagem era devastadora. Detalhava anos de comportamento predatório de Isabela, incluindo provas documentadas de extorsão, falsificação e manipulação sistemática. 2 ex-namorados dela tinham dado depoimentos. Um empresário do Rio e um médico de Brasília, ambos relatando histórias assustadoramente similares à de Henrique. Isso muda tudo, Henrique disse, já pegando o telefone para ligar para os advogados. Com essas provas, a gente pode não só processar ela por difamação, mas por um padrão criminoso de comportamento. Nos dias seguintes, a maré virou completamente. A reportagem viralizou, Isabela foi indiciada e Laura foi não apenas reintegrada ao colégio, mas recebeu um pedido formal de desculpas do conselho escolar. Bruno, que tinha sido cúmplice em algumas das ações de Isabela, também enfrentou consequências legais. Acabou, Laura disse numa noite deitada na cama ao lado de Henrique, ainda processando tudo. Realmente acabou. Acabou, ele concordou, puxando-a para mais perto. E a gente sobreviveu. Mais do que sobreviveu. Laura se apoiou no cotovelo para olhá-lo. A gente provou que o que temos é real, mais real do que qualquer coisa. Henrique sorriu, aquele sorriso que era só para ela. Sabe o que eu percebi durante tudo isso? O quê? Que a Isabela, sem querer, me deu o maior presente da minha vida. Porque se ela não tivesse me deixado, eu nunca teria te encontrado naquela livraria. Nunca teria feito aquela proposta maluca. Nunca teria descoberto o que é amar de verdade. Laura sentiu o peito apertar de emoção. Você é muito bom com palavras quando quer. Só com você. Ele a puxou para um beijo longo e profundo. Sempre só com você. 3 meses depois, num sábado ensolarado, Laura estava no mesmo mezanino da livraria na Oscar Freire, onde tudo tinha começado. Henrique tinha dito que precisavam comprar presentes para um evento corporativo, mas quando chegaram à sessão de poesia, Laura percebeu que não havia ninguém mais na loja. O mezanino inteiro tinha sido reservado. Henrique, o que... Foi quando ela viu. Na mesma prateleira, onde tinha pego o livro de Clarice Lispector naquele dia, havia um exemplar novo, com um bilhete saindo de dentro. Com as mãos trêmulas, Laura pegou o livro e abriu. Você tinha razão. Era lindo, mas doloroso. Até deixar de ser só dor e virar a melhor coisa que já me aconteceu. Laura virou-se e deu de cara com Henrique ajoelhado no chão, segurando uma pequena caixa de veludo azul. Laura Mendes, ele começou.
a voz embargada de emoção. Quando te conheci, eu estava quebrado. Achava que amor era só uma palavra bonita que as pessoas usavam para justificar arranjos convenientes. Achava que nunca ia sentir algo verdadeiro. E aí, você entrou na minha vida com aquela proposta de fingir, e eu descobri que fingir com você era mais real do que qualquer relacionamento verdadeiro que eu já tinha tido. As lágrimas já escorriam pelo rosto de Laura. Você me ensinou a rir de novo. Me ensinou que ser vulnerável não é fraqueza, é coragem. Me ensinou que amor não é sobre ser perfeito, é sobre ser imperfeito com a pessoa certa. Henrique abriu a caixa, revelando um anel de diamante que brilhava sob a luz suave da livraria. Eu não quero mais fingir nada. Quero que isso seja real, para sempre. Casa comigo, de verdade dessa vez, sem contratos, sem acordos, só amor puro e verdadeiro. Laura mal conseguia enxergar através das lágrimas. Sim, conseguiu dizer, a voz saindo como um soluço. Sim, sim, 1000 vezes sim. Henrique se levantou num pulo, deslizando o anel no dedo dela antes de puxá-la para um beijo que fez o mundo inteiro desaparecer. Quando se separaram, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo, Laura ouviu palmas. Virou-se e viu Sofia, a mãe de Henrique, alguns amigos próximos, todos escondidos entre as estantes, testemunhando o momento. Você planejou tudo isso? Laura acusou Henrique, mas estava sorrindo. Planejei. Ele beijou a testa dela. Porque você merece algo especial. Merece tudo. Eu já tenho tudo. Tenho você. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia íntima num sítio em Campos do Jordão. Nada de ostentação, nada de centenas de convidados. Apenas as pessoas que realmente importavam, cercados por natureza e amor. Laura usou um vestido simples de renda, cabelos soltos com flores entrelaçadas, e quando caminhou pelo corredor improvisado no jardim, viu Henrique chorando abertamente. Ele não tentou esconder as lágrimas, não tentou manter a compostura, apenas deixou o amor transbordar. Você está linda, ele sussurrou quando ela chegou ao altar. A mulher mais linda que já vi. E você está chorando. É culpa sua por ser perfeita demais. Os votos foram simples, mas profundos. Henrique prometeu amá-la nos dias bons e ruins, nas crises e nas vitórias, quando ela estivesse feliz e quando estivesse impossível. Laura prometeu ser sua parceira, sua confidente, sua melhor amiga e nunca mais deixar o medo vencer o amor. Quando o celebrante finalmente disse, pode beijar a noiva, Henrique não hesitou. Puxou Laura para um beijo que arrancou aplausos e assobios dos convidados, e quando finalmente se separaram, testas encostadas, ambos sussurraram ao mesmo tempo, eu te amo. A festa foi perfeita. Dançaram até os pés doerem, riram até as bochechas doerem. E quando finalmente se retiraram para o quarto da pousada, exaustos mas radiantes, Laura olhou para o anel no dedo e ainda não acreditava completamente. É real, Henrique disse, como se lesse os pensamentos dela. A gente é real. Finalmente, finalmente. Laura repetiu, deixando-se ser puxada para a cama, para os braços dele, para o resto da vida deles. 3 anos se passaram num piscar de olhos. Laura e Henrique moravam numa casa em Pinheiros, com jardim grande o suficiente para todas as plantas dela e um escritório com estantes do chão ao teto para os livros dos dois. Clarice tinha ganhado uma companhia, um gato laranja chamado Machado, que Henrique tinha resgatado da rua e que agora mandava em tudo. Laura tinha publicado seu primeiro romance, inspirado na própria história, mudando nomes e detalhes, obviamente, mas mantendo a essência de como um amor pode nascer das circunstâncias mais improváveis. O livro tinha sido um sucesso moderado, o suficiente para ela se sentir realizada, mas não o suficiente para largar o emprego de professora que amava. Henrique tinha expandido a empresa, mas agora saía do escritório religiosamente às 6 da tarde para jantar com a esposa. Tinha aprendido que sucesso profissional não significava nada se ele não tivesse alguém para compartilhar. E tinha alguém, tinha Laura. Era numa tarde chuvosa de domingo,
3 anos e 2 meses depois do casamento, que Laura sentiu a primeira onda de náusea. Pensou que fosse algo que tinha comido, mas quando a náusea persistiu por uma semana, Sofia insistiu que ela fizesse um teste. Henrique estava numa reunião quando Laura fez o teste. Estava sozinha no banheiro, as mãos tremendo enquanto esperava os 3 minutos mais longos da vida. Quando olhou para o resultado, teve que sentar no chão. 2 linhas. Positivo. Ligou para Henrique com os dedos tremendo tanto que quase derrubou o celular. Você pode vir para casa? O que aconteceu? Você tá bem? A voz dele foi instantânea, preocupada. Tô bem, tô ótima, só. Vem para casa. Preciso te mostrar uma coisa. Henrique chegou em 20 minutos, tendo cancelado a reunião e dirigido acima do limite de velocidade. Encontrou Laura sentada no sofá, segurando algo nas mãos. O que foi? Tá tudo bem? Laura estendeu o teste de gravidez para ele, incapaz de falar através do sorriso enorme que tomava conta do rosto. Henrique olhou para o teste. Piscou. Olhou de novo. Então os olhos se arregalaram. A gente tá grávida. Laura conseguiu dizer finalmente. Estou grávida. Vamos ter um bebê. O som que saiu de Henrique foi metade riso, metade soluço. Ele largou o teste no sofá e puxou Laura para um abraço tão apertado que quase tirou o ar dela. A gente vai ter um bebê, ele repetiu, como se precisasse ouvir de novo para acreditar. Um bebê nosso, Laura confirmou, chorando agora também. Henrique se afastou apenas o suficiente para colocar as mãos na barriga dela, ainda plana, mas que logo cresceria. Oi, pequeno. Ele disse para a barriga, a voz embargada. Eu sou seu pai, e sua mãe é a mulher mais incrível do mundo. Você vai amar ela tanto quanto eu amo. Laura soluçou mais forte, segurando o rosto dele. Você vai ser o melhor pai. Vou tentar tanto. Ele beijou a barriga dela, depois subiu para beijar os lábios dela. Obrigado por tudo. Por me amar, por me escolher, por me dar essa família. Obrigada a você, por não desistir da gente. A gravidez foi tranquila. Laura teve enjoos no primeiro trimestre, mas nada que não conseguisse lidar. Henrique se tornou ainda mais protetor, se isso era possível. Insistia que ela descansasse mais, carregava qualquer coisa que pesasse mais que um livro e passou horas montando o quarto do bebê com as próprias mãos. Descobriram que era uma menina no 5º mês, e Laura nunca tinha visto Henrique tão emocionado. Uma menina, ele disse, com lágrimas nos olhos durante a ultrassom. Vamos ter uma menina. Já pensou no nome? Laura perguntou mais tarde, deitados na cama com a mão dele descansando na barriga que já começava a crescer. Clarice, Henrique sugeriu, como a escritora, como sua gata, como tudo que é importante para você. Laura sentiu o peito apertar de amor. Clarice, repetiu, testando o nome. Clarice Alvarenga Mendes. Perfeito. Ele beijou a barriga dela. Oi, Clarice. Sua mãe e eu não podemos esperar para te conhecer. O parto aconteceu numa manhã clara de primavera, 2 semanas antes do previsto. Laura acordou com contrações às 5 da manhã. E Henrique entrou em modo de pânico controlado, pegando a bolsa que tinham preparado 3 meses antes e dirigindo para o hospital como se estivessem numa corrida. 12 horas depois de muito suor, lágrimas e a mão de Henrique sendo quase quebrada, Clarice nasceu. 3 quilos e 200 gramas de perfeição absoluta. Ela é perfeita. Henrique sussurrou, segurando a filha pela primeira vez, as lágrimas escorrendo livremente. Olha para ela, Laura. Olha o que a gente fez. Laura, exausta, mas radiante, olhou para o marido segurando a filha e sentiu o coração transbordar. A gente fez um milagre. Clarice tinha os olhos escuros do pai, mas o formato do rosto da mãe. Tinha cabelos escuros que prometiam ser ondulados como os de Laura. E quando abriu os olhinhos pela primeira vez e olhou diretamente para Henrique, ele soluçou. Oi, minha princesa, ele disse para ela, a voz quebrada. Eu sou seu pai e vou te amar pro resto da minha vida. Vou te proteger, vou te apoiar, vou estar sempre aqui, sempre.
Os primeiros meses com Clarice foram uma mistura de caos absoluto e felicidade pura. Laura mal dormia, Henrique aprendeu a trocar fraldas com uma eficiência surpreendente e a casa vivia cheirando a leite e amor. Henrique se revelou um pai completamente apaixonado. Acordava de madrugada para ninar Clarice, cantando canções de ninar desafinadas que faziam Laura rir mesmo exausta. Tirava fotos da filha o tempo todo, tinha o celular cheio de milhares de imagens praticamente idênticas. E quando precisava voltar ao trabalho depois da licença paternidade, saía do escritório correndo todos os dias às 5 em ponto para não perder a rotina do banho. "Você está mimando ela", Laura observou uma noite, vendo Henrique embalar Clarice, que já estava dormindo há 20 minutos, mas que ele se recusava a colocar no berço. "Ela merece ser mimada", ele respondeu, beijando a testinha da bebê. "Além do mais, ela só vai ser pequena assim uma vez. Quero aproveitar cada segundo." "Você é impossível. Você me ama mesmo assim." "Infelizmente." Mas Laura estava sorrindo, aquele sorriso cheio e verdadeiro que agora era constante no rosto dela. A vida que tinham construído era melhor do que qualquer coisa que ela tinha imaginado naquele dia na livraria, 3 anos atrás. Sofia visitava constantemente, autoproclamada melhor tia do mundo, e a mãe de Laura tinha se mudado para São Paulo para ficar mais perto da neta. A mãe de Henrique, Dona Mariana, que Laura tinha conhecido só depois do noivado e que inicialmente era reservada, tinha se apaixonado completamente pela nora e pela neta, aparecendo com presentes e comida caseira toda semana. "Sua mãe me ama mais do que você", Laura provocou Henrique um dia, quando Dona Mariana tinha trazido 3 marmitas de comida italiana. "Eu sei. Também amaria você mais do que eu se pudesse." Henrique roubou um beijo antes de Clarice começar a chorar, pedindo atenção. Quando Clarice completou 1 ano, fizeram uma festa no jardim de casa. Nada muito grande, apenas família e amigos próximos, mas foi perfeito. Clarice, usando um vestidinho rosa com laços, destruiu metodicamente o bolinho de aniversário com as mãos, rindo enquanto ficava coberta de glacê. "Ela tem sua personalidade", Henrique comentou, tirando mais 500 fotos. "Como assim minha personalidade?" "Determinada, focada no objetivo, não liga para a bagunça que faz no caminho." Ele sorriu. "É você em versão miniatura. Ela também tem seu sorriso, aquele sorriso que conquista todo mundo. Ela vai ser impossível quando crescer. Linda, inteligente, charmosa." Henrique suspirou dramaticamente. "Vou ter que afastar os meninos com bastão." Laura riu, encostando a cabeça no ombro dele enquanto observavam a filha brincar com os primos. "Ainda consigo acreditar que isso é nossa vida. Melhor vida possível." Henrique beijou o topo da cabeça dela. "Obrigado por me dar isso. Por me dar ela. Por me dar tudo. Você me deu tudo primeiro." Ficaram ali, abraçados, observando Clarice ser o centro das atenções. E Laura pensou em toda a jornada que tinham percorrido. Das cinzas de 2 corações partidos, tinham construído algo lindo. Tinham construído um lar. Mas 2 anos se passaram. Clarice estava com 3 anos agora. Falante, curiosa, completamente apaixonada por livros como a mãe. Toda noite, insistia que Henrique lesse pelo menos 3 histórias antes de dormir, e ele nunca negava. Laura tinha publicado seu 2º romance, esse sobre maternidade e desconstrução de expectativas, e tinha sido ainda mais bem recebido que o primeiro. Henrique tinha se tornado sócio minoritário de uma editora pequena, só para poder publicar autores que acreditava terem potencial, mas que não conseguiam espaço no mercado. "Você está virando um romantic", Laura provocou quando ele contou sobre o último livro que tinha decidido publicar, uma coletânea de poesias de uma professora de escola pública. "Estou virando você", ele corrigiu. "Você me ensinou que tem coisas mais importantes que dinheiro." Era uma tarde de sábado, quando Laura sentiu a náusea familiar. Desta vez, nem esperou uma semana. Fez o teste no mesmo dia
E quando o resultado apareceu positivo, não ficou surpresa. Ficou emocionada. Henrique! Chamou, encontrando-o no jardim, brincando de esconde-esconde com Clarice. Daqui a pouco, amor. Tô procurando nossa filha que se esconde atrás da mesma árvore toda vez. Henrique, é importante. Algo no tom dela fez ele parar. Clarice, fica brincando aqui um minutinho. Papai já volta. Ele se aproximou preocupado. O que foi? Laura estendeu o teste. Henrique olhou e um sorriso enorme se abriu no rosto dele. De novo? De novo? A gente vai ter outro bebê? Vamos. Henrique a pegou no colo, girando com ela enquanto ria. Clarice, chamou para a filha. Vem cá, princesa. Papai e mamãe têm uma novidade. Clarice correu até eles, os cachos escuros balançando. Que novidade? Henrique se abaixou na altura dela. Você vai ser irmã mais velha, vai ter um bebezinho para você cuidar. Os olhos da menina se iluminaram. Bebezinho? De verdade? De verdade, Laura confirmou, acariciando o cabelo da filha. Posso dar meu ursinho pro bebezinho? Pode sim. Então tá bom. E Clarice saiu correndo de volta para a brincadeira, já gritando para as plantas sobre como ia ser a melhor irmã mais velha do mundo. Laura e Henrique se entreolharam e caíram na gargalhada. Ela levou melhor do que eu esperava, Laura comentou. Ela é incrível, como a mãe. Esta gravidez foi diferente. Laura tinha mais energia, menos enjoos, mas Henrique estava ainda mais ansioso. E se alguma coisa der errado? Ele perguntava constantemente. Não vai dar. A gente vai ficar bem. Descobriram que era um menino no 5º mês. Um menino, Henrique repetiu maravilhado, durante a ultrassom. Vamos ter um menino. Já pensou no nome? Laura perguntou, embora já soubesse a resposta. Antônio, como meu pai. Laura apertou a mão dele. O pai de Henrique tinha morrido antes deles se conhecerem, mas ela sabia o quanto ele tinha significado. Antônio Alvarenga Mendes. Perfeito. Antônio nasceu num parto mais tranquilo que o da irmã, chegando ao mundo com um grito forte que fez Henrique chorar de alívio. Era a cópia perfeita do pai, exceto pelos olhos que eram castanhos claros como os da mãe. Olha ele, Laura, Henrique disse, segurando o filho pela primeira vez. Olha nosso menino. Clarice, que tinha esperado ansiosa na sala com as avós, foi autorizada a entrar assim que Laura estava apresentável. A menina se aproximou da cama devagar, os olhos arregalados. Esse é seu irmãozinho, Laura disse suavemente. Quer segurar? Com a ajuda de Henrique, Clarice segurou Antônio no colo, concentrada como se estivesse segurando o tesouro mais precioso do mundo. Oi, bebezinho, ela sussurrou. Eu sou sua irmã e vou te proteger sempre. Henrique teve que se afastar, emocionado demais para segurar as lágrimas. Laura também chorava, vendo os dois filhos juntos pela primeira vez. A gente fez isso, ela disse para Henrique, quando ele voltou para o lado da cama, passando o braço por trás dela. A gente criou uma família. A melhor família. Ele beijou a têmpora dela, depois a testa de Clarice, depois a de Antônio. A mais perfeita. Os anos seguintes foram uma mistura alegre e caótica de fraldas duplas, noites mal dormidas, primeiras palavras, primeiros passos e amor em abundância. Henrique tinha virado completamente o pai de família que nunca imaginou que seria, participando de reuniões escolares, montando brinquedos complicados, ensinando Clarice a ler e balançando Antônio para dormir. Laura tinha pausado a carreira de escritora temporariamente, focando em ser mãe e professora, mas sabia que voltaria quando o momento fosse certo. Por enquanto, estava exatamente onde queria estar. Era numa tarde de domingo, 5 anos depois do nascimento de Antônio, que Laura encontrou Henrique no escritório, olhando para uma foto antiga deles. Era do dia que se conheceram na livraria, uma foto que Sofia tinha tirado sem eles saberem. No que você está pensando? Laura perguntou, entrando e fechando a porta para abafar o som de Clarice e Antônio brincando na sala. Em como tudo mudou, Henrique respondeu, puxando-a para sentar no colo dele.
Nesse dia, eu era um homem amargurado, focado em vingança, pensando que amor era só uma palavra. E agora? E agora? E agora eu tenho tudo. Você, Clarice, Antônio, essa vida. Tenho mais do que jamais sonhei ser possível. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos. Obrigado. Por quê? Por aceitar aquela proposta maluca. Por não desistir quando ficou difícil. Por me amar quando eu nem sabia como me amar. Por me dar essa família, esse lar, essa vida. Laura sentiu as lágrimas subirem. Você me deu tudo isso também. Me deu coragem para amar de novo. Me deu uma família. Me deu um propósito além de só sobreviver. A gente se salvou um ao outro. A gente se salvou. Beijaram-se devagar. Um beijo cheio de história, de anos de amor acumulado, de promessas cumpridas. E quando se separaram, podiam ouvir Clarice chamando que tinha encontrado um livro novo, que queria que o pai lesse, e Antônio gritando que queria brincar no jardim. Nossos filhos estão chamando, Laura disse, sorrindo. Nossa vida está chamando, Henrique corrigiu, levantando com ela ainda no colo antes de colocá-la de pé. Vamos! De mãos dadas, foram juntar-se aos filhos. E enquanto Henrique lia para Clarice e Laura brincava com Antônio no jardim cheio de plantas, ambos sabiam uma verdade fundamental. O amor que tinham construído não era perfeito, mas era real. Era feito de escolhas diárias, de perdão, de risadas, de lágrimas, de manhãs cansativas e noites abraçados. Era exatamente o tipo de amor que valia a pena lutar. O tipo que transformava acordos frios em famílias calorosas. O tipo que nascia das cinzas e florescia em algo eterno. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de laranja e rosa, Laura olhou para Henrique lendo com vozes diferentes, para Clarice, para Antônio tentando escalar a cerca do jardim, para a casa que tinham construído juntos, e soube que tinha finalmente encontrado o seu para sempre. Não o para sempre dos contos de fadas, mas o para sempre real, imperfeito, bagunçado, lindo, o para sempre deles. E assim encerramos mais uma história. Se você gostou, se inscreva, deixe o like e compartilhe com quem gosta de romance. Qual foi a frase que mais tocou seu coração? Me conta nos comentários, porque eu amo saber que parte da história ficou com vocês. Obrigado pelo seu tempo, por embarcar nessa jornada de Laura e Henrique, do ódio que virou amor, da vingança que virou família. Deus abençoe e até mais.